Uma nova leva de Vivre Cards foi lançada e com ela informações bombásticas sobre os maiores personagens de One Piece. Kid confirmado como vivo, Kaido confirmado como morto, Mihawk não possui o Haki do Rei, Guernica pode ter poderes pós-mortem, Mãe de Yamato confirmada, revelado o segredo da voz de todas as coisas e que informações novas tivemos sobre Shanks, o Ruivo, e Bug, o palhaço lendário. Vamos dar a atenção que todas essas novidades merecem, mas já vamos começar pela mais polêmica de todas. A Calamidade Queen é o pai do Frank. E pra gente entender isso, precisamos conferir o seu Vivre Card. Seu nome real é Sign, tal como a palavra Science ou Scientist, que é ciência ou cientista, uma alusão clara à sua profissão. Ele tem 56 anos, 6 metros e 12 centímetros de altura e sua comida favorita é o Shiriku, o mesmo prato que a gente viu a Big Mom comendo lá em Udon, que é a prisão que o Queen comanda. Enquanto a comida que ele menos gosta é bubuzuke e qualquer alimento de baixa caloria. Seus hobbies são dançar e colecionar fotografias da Komurasaki. Seu animal espiritual é um plesiosauro, o que é muito engraçado porque parece um brachiosauro marítimo. E os hakis que ele possui são o armamento e da observação. Mas as informações mais importantes aparecem quando a gente pega o Vivre Card do Queen e vira ele. Temos então uma timeline do personagem que nos revela os seguintes eventos. Há 39 anos, Queen trabalhava nos Mads. Há 36, exatamente no ano que o Frank nasceu, Queen teve um filho. Há 33 anos, ele recebeu uma oferta para se juntar ao Kaido. Há 29 anos, deixou o grupo de cientistas Mads. Há 26 anos, essa organização científica foi comprada pelo governo mundial. Também há 26 anos, quando Frank tinha 10, exatamente a mesma idade em que foi abandonado pelos seus pais, Queen abandonou seu filho e se juntou ao Kaido. Essas informações não apenas sugerem que o Queen é o pai do Frank, porque somadas ao que já temos de dois personagens, elas denotam que essa relação entre a Calamidade e o Carpinteiro é completamente real. Queen tem um filho exatamente no ano que o Frank nasceu, e abandona ele exatamente no mesmo ano que Frank é abandonado. Desde pequeno ele tinha muito conhecimento tecnológico, e sabia aplicar perfeitamente diversos fundamentos de engenharia, algo muito irreal para sua idade, não fazia muito sentido. Mas isso é muito bem justificado se seu pai fosse um super cientista. Além disso, após sofrer o incidente com o trem marítimo, o Frank praticamente reconstruiu todo o seu corpo e se tornou um ciborgue. Como ele teria conhecimento para isso? Olha só. O Queen foi convocado para se juntar ao Kaido há 33 anos, mas só se uniu ao pirata há 26. No flashback dos Mads, a gente vê que o Queen não tinha alterações cibernéticas no seu corpo, mas ao se juntar ao Kaido, sim. Então é provável que ele tenha passado esses últimos anos aí, quando Frank tinha entre 3 e 10 anos de idade, fazendo alterações em seu corpo e se transformando em um ciborgue, algo que seu filho posteriormente também virou. O Frank, genial como sempre se provou, teria observado essas mudanças que seu pai fazia em si e aprendido, tal como aprendeu a construir armas. Assim, ele se transformou em um ciborgue. E essa relação paterna entre os dois também justificaria com perfeição porque o Frank é um verdadeiro viciado em construir arma, Ele viu seu pai fazendo isso desde que ele nasceu, desde pequenininho, O Queen é reconhecidamente um cientista especializado na criação de armas e engenharia cibernética. Algo que o Frank se tornou um especialista tanto na engenharia cibernética quanto na criação de armas. Eu acredito que você lembra, que tudo que o Frank fazia quando era pequeno era construir navios de guerra, de batalha, os Battle Franks, e não barcos normais. Então é isso, ele tem isso no sangue, e inclusive seu sangue é XF, o mesmo tipo de sangue do Queen. Então ele aprendeu a fazer armas vendo seu pai. E ainda tem muito mais que isso. O lado dançarino do Frank, mais festivo e extravagante, combina bastante com o Queen. Olha aí até a versão do Super Frank nas dancinhas do Queen. Ambos possuem essas assinaturas, de um movimento muito característico. Mas sabe o que me pegou demais? Presta atenção na capa do volume 39 de One Piece. Se a gente inverter essa numeração, fica 93. E aqui temos uma sequência clara de Zoro, Luffy e Frank. E ao lado uma alusão óbvia com Zoro, Luffy e Queen
na mesmíssima posição que seu filho. Algo que ninguém notou, ninguém percebeu, mas que ficou claro na mente com essa nova revelação da paternidade do Frank. Até mesmo durante a luta do Sanji vs Queen, o cozinheiro menciona que o Frank adoraria ter em mãos a tecnologia da calamidade, criando pistas da relação entre Queen e Frank em diversos momentos, em detalhes, na construção de um passado que poderia ser justificado caso isso fosse verdade, e agora é um passado que ninguém enxergou. Queen é o pai do Frank. E pra ser bem sincero, tá? Apesar de fazer todo o sentido do mundo, de trazer a justificativa perfeita pro passado do Frank e explicar muito bem por que ele fazia o que fazia e como foi capaz de se restaurar, né? Mano, de ser extremamente bem pensado, eu não achei maneiro, tá? Eu não gostei muito, cara. Primeiro momento que eu vi não me agradou, segundo momento tão pouco, terceiro também não. Então assim, não foi uma parada que eu particularmente gostei muito, porque eu acho que faltou explorar isso, né? Ah, temos essa informação, tá, mas dentro do mangá, o que a gente extraiu disso? O que a gente absorveu pela passagem de Wano e Egghead? O que a gente teve de interação ali bacana pra ter essa resposta? Pra saber que o Queen é pai do Frank, tá ligado? Eu acho que não ficou legal, tá? E principalmente também porque eu não gostei nem um pouco da maneira que foi revelado. No capítulo 967, o que o Roger encontra o One Piece, o Oda faz questão de resgatar essa informação dos pais do Frank. Simplesmente num dos capítulos mais importantes de toda essa história, num momento em que o Oda estava falando que estava tendo que deixar algumas coisas de fora por limites de página. E ele vai lá e faz questão de plantar essa semente dos pais do Frank novamente, trazendo para os leitores mais atentos aquela pulga atrás da orelha. Se essa informação foi colocada aqui num capítulo extremamente sensacional e de suma importância, é porque ela promete ter alguma relevância. Ou pelo menos foi a expectativa que eu particularmente gerei lendo esse momento num capítulo desse patamar. E assim, eu amo os SBS, amo os Vivricards e acho que eles são ferramentas incríveis para complementar as informações da obra. Oda consegue se aprofundar em várias questões que de outra forma seriam muito mais difíceis de ser feitas, mas eu não vejo como ideal a gente ter a revelação de algumas histórias como a do Kid através desses recursos complementares à história principal. O que eu quero dizer, cara? A história do Frank e o mistério da sua família é uma parada que data desde Enies Lobby e foi resgatada em Wano. Havia uma promessa dentro das páginas do mangá, foi uma cena no mangá, mas a revelação vem em Vivricard? Isso poderia ter sido trabalhado de várias e várias maneiras dentro do mangá e ter acrescentado muito ao personagem do Frank, mas não teve nada disso. Houve a oportunidade do Frank ganhar mais profundidade com essa relação em Wano, mas nada foi feito. Digo mais, ele ser filho do Queen fortalece ainda mais a relação dele com o Vegapunk, que trabalhou com o Queen. Seu pai trabalhou com o cara que é o maior ídolo dele. Então, cara, poderia ter tido algum trabalho a mais a ser feito em cima dessas relações que poderiam até, né, fazer seu laço com o Vegapunk ser ainda mais interessante. Nem que fosse uma breve menção. Mas em Wano e Egghead, por mais que o Frank tenha performado muito bem nos dois arcos, tá? Seja vencendo o Sasaki, derrotando um vice-almirante com um golpe só, atropelando a cara da Big Mom lá com a motoca, meu irmão salvando o próprio Luffy do Gorosei Saturno, eu queria mais do coração do personagem. Eu queria mais do coração desse homem, do interior do personagem, das relações que tornaram ele quem ele é. E eu acho que faltou. Aqui a gente entra naquele ponto de não é o que está sendo contado, mas sim como está sendo contado. No traço do Oda, na narrativa dele, cara, na sua maneira tão única e especial de contar histórias, eu tenho certeza que, mano, essa informação explodiria a cabeça de 1 milhão de leitores ao redor do mundo, cara, sendo daqueles capítulos que marca, que fica na memória de todos nós. Enfim, eu vou ter que me conformar um pouco com isso, tá? E óbvio que eu também quero saber a opinião de vocês. Cara, também esperavam mais dessa relação do pai do Frank com ele? Uma revelação diferente em outra mídia, por exemplo? Aguardavam essa informação no mangá? Tanto faz como tanto fez, ou também estão sentidos. Agora, super importante deixar claro, tá? Nesses Vivricards aí não tem nenhuma menção direta. Queen é o pai do Frank ou Frank é o filho do Queen. Não tem nada disso. Mas assim, o momento, né, que ele é abandonado,
o momento que o cara, Queen tem um filho, tudo casa perfeitamente, além de toda essa justificativa que tem pro Frank saber engenharia, entender de, cara, tecnologia avançada de ciência. É isso. O Queen é o pai do Frank. Enfim, e você pode se perguntar agora, né? Mas pelo amor de Deus, eles não se reconheceram na Guerra de Onigashima? Então, parece que o Oda fez questão de não colocar eles se encontrando em momento nenhum da guerra. Queen e Frank não se esbarram em nenhum instante de todo o arco de Wano. E assim, a calamidade mudou muito de 26 anos pra cá, né? Ficou bem maior, cabelo diferente, barba diferente, corpo consideravelmente diferente. E o Frank, bom, o Frank cresceu 26 anos. Um pai tão desnaturado como o Queen provavelmente não enxergaria seu filho nesse belo homem, que inclusive mudou muito também, né? Ele era mais magrinho e tal, piquititinho, e agora, meu irmão, botou uns bração mecânico ali muito doido, tá insano, tá sinistro, tá badass. O Queen é um bosta. Inclusive, não era só nem de aparência, né? Porque o próprio nome também do Queen mudou. O Frank, ele não conheceu o Queen. E, inclusive, o Queen também não conheceu o Frank. O Cutiflan conhecia o Sain. E o Sain conhecia o Cutiflan. Vieram com o nome trocado, queixo diferente, aparência bizarra. Então, assim, eu acho que é tranquilo, mesmo que se eles tivessem trocado um olhar ali. Mano, um não reconheceu o outro, um é o Cutiflan, o outro, pô, é loucura, é o Frank, é o Queen, é o Sain, muda nome. É isso. Viraram outras pessoas, por assim dizer. E pra ser bem justo, né, enquanto eu escrevia esse roteiro, me aprofundava na ideia, criava mais as relações, né, as conexões também que tem entre o Queen e o Frank, eu fui me acostumando um pouquinho mais com a ideia, tá? Um fica falando, mano, Frank, e o outro funk, tá ligado? Então, assim, eu entendo muito bem, tá? Que possa ter sido planejado, mas eu continuo... Eu tô me conformando, entendendo a ideia, mas eu... Pareceu meio jogado. Cara, o primeiro momento pareceu meio jogado. O segundo deu pra ver que tem uma criação ali específica. Mas uma revelação dessa forma, cara, é broxante. Faltou interação, explorar essa relação. Só que assim, né, por mais que a forma que a revelação foi feita não me agrada em nada, a informação é um verdadeiro big news. Explica muita coisa, cara, é bem pensada, tem vários detalhes que apontam pra isso. O Oda é gênio, mas já pode parar de deixar essas informações para SBS ou Vivrecard. Eu acho que todos os leitores agradecem. Só um disclaimer importante. Assim como eu mencionei, não é propriamente confirmado, mas tudo indica e aponta e evidencia que sim, tá? O Frank é filho do Queen. Só que, se isso for um misdirection de Eiichiro Oda, tentando enganar a gente, convencendo dessa atrocidade, para depois falar, opa, não é verdade, meu irmão, vai ser loucura total. Sei lá, o filho dele pode ser, na verdade, o Edward Weevil. Ele pode ter tentado ali fazer um clone do Barba Branca, acabou caindo um fio de cabelo do bigode dele na mistura de DNA, e aí nasceu essa mistura aí, né, de Edward Weevil com Barba Branca, porque o Queen, cara, tem características muito parecidas com o Weevil, e o Weevil nasceu há 35 anos atrás. É mencionado que o filho do Queen nasceu há 36, mas vai que já completou aniversário, né, vai saber. Enfim, se o Oda estiver trollando a gente nessa, mano, se ele estiver enganando essa, Oda Grêmio não tem como. É isso, e acho que o detalhe legal pra gente notar aqui no final é que assim, os pais do Frank só abandonaram ele quando viraram piratas. Por isso o Cutiflan, pequenininho, tinha esse complexo de não gostar nada de piratas quando era pequeno. Porque ele vivia numa família ali, na moral, a gente não sabe como é que era a relação dele com o seu pai, não devia ser o melhor do mundo, porque ele foi abandonado. Só que ele só foi ser de fato abandonado quando seus pais viraram piratas. Então ele assimilou ali, né, o fato de alguém virar pirata a ele ser abandonado, se sentir sozinho, jogado às traças, desvalorizado, sem valor. E é por isso até que quando ele vai embora, ele sofre tanto. Porque ele tá deixando a Frank Family, cara, que é a nova família dele. Ele tá deixando todos eles pra trás pra se tornar um pirata. Ele não queria que seus companheiros, amigos, irmãos, filhos, família se sentisse abandonada, sozinha, jogada às traças e desvalorizada. O Frank é sensacional, mano. Sensacional. E merecia um tratamentinho desse mais trabalhado ali pra ser um personagem ainda mais incrível dentro dessa obra maravilhosa que eu rompi, pelo amor de Deus, cadê o bagulho, mano? Dito tudo isso, vamos dar sequência aos outros Vivrecards. E se você tá gostando do vídeo até agora, cara, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e, ó, um clique no primeiro link da descrição, mano. A gente está lá no top 10 do prêmio eBest e quer passar pro top 3, beleza? Então clica aí, um voto, mano, 10 segundinhos
E a alegria do povo, vota aí, vem! Bom, vamos direto então para as novidades. O Guernica, que foi confirmado com a escrita com K, formando a palavra Nika em seu nome, está oficialmente morto depois da amassada histórica que ele levou do Kaido, mas não foi nesse momento que ele morreu. No capítulo 1053, temos confirmado que antes de falecer, ele enviou uma foto do Luffy na forma de Nika para o governo mundial. Mais um grande otário que serve o governo como um cachorrinho e morre por um propósito besta. Eu vou morrer. Eu tô morrendo. Eu tô... Mas ficou muito boa, mano. Falando em foto, Shanks seria um fotógrafo de paisagens caso vivesse no nosso mundo. Além disso, não tivemos nenhuma nova informação sobre o Ruivo, apenas essa aí de que sua flor espiritual seria uma Hototogisu. E já que estamos falando do Shanks, o incrível Bug seria um gerente de fábrica, e não foi confirmado com nenhum tipo de haki. Isso nos leva ao seu mais poderoso aliado, Dracula Mihawk. Sua comida favorita, comida entre aspas, né, alimento, é vinho tinto e seu hobby favorito é colecionar vinhos. O mais interessante no seu Vivre Card é que aqui consta o haki da observação e o haki do armamento. Mas não tem o haki do rei. Vale lembrar que o mais recente Vivre Card do Zoro também não constava ele com o haki do rei. E eu comentei isso em vídeo, tá? E não quer dizer que ele não tenha. Como eu disse no caso do Frank, cara, Vivre Card são informações complementares. O Zoro deixou muito claro nas páginas do mangá que ele possui o Haoshoku. Então o Mihawk não ter o haki do rei nesse databook não significa que de fato ele não tenha. O próprio Garp também não tinha o haki do rei no Vivre Card dele. Aí chegou na hora, meu irmão. Mano, aí chegou em Hachinosu explodindo todo mundo na porrada com as onomatopeias de biribiri do haki do rei exalando de seus golpes. Então muita calma nessa hora, tá? Mihawk certamente não está confirmado como usuário do haki do rei, mas nada impede que ele vá revelar que possui habilidade nas páginas do próprio mangá, o que, para ser bem sincero, vamos lá, gente, seria uma revelação muito mais legal do que no Vivre Card. Rival do Shanks, maior espadachim do mundo, sensei do Zoro, Chichibukai mais poderoso num grupo que tem o Doflamingo e a Hancock que possuem o haki do rei. Mano, pra mim tá muito difícil ele não ter essa habilidade. Inclusive uma galera lá no outro vídeo falando: pô, Lipe, tá de sacanagem, o Vivre Card falou que o Zoro não tem haki do rei, tu vai falar que ele tem? Eu tomei poucas ideias esses dias aí, mano. Então assim, se tu lê o mangá errado, mano, se tu lê o bagulho ao contrário, lê de frente pra trás e aprende de trás pra frente, é contigo, meu irmão. Agora, outro personagem que possui o Haoshoku é Eustace Captain Kid, que foi aniquilado pelo Ruivo, mas diferente do Guernica, que está confirmado como morto em seu Vivre Card, o Supernova de 3 bilhões de berries não possui essa informação vinculada a si, mas o seu Vivre Card tampouco confirma que ele está vivo, né? Mas isso é interessante porque também temos o Vivre Card do Miosgard, que confirma que ele foi executado, mas nos seus status, onde diz que o Guernica está morto, por exemplo, não diz que esse Tenryubito morreu. Meio controverso, mas enfim. O próprio Vivre Card do Kaido consta sua idade, 59 anos, sem também entrar em detalhes sobre os seus status. Diferente do Guernica e igual ao Kid, não há confirmação de sua morte. Então a gente fica à espera, tá? Não do retorno dos personagens, mas da confirmação de seus status através do mangá ou provavelmente de um SBS, tá? É bem plausível que tenhamos respostas dessas dúvidas aí através dessas duas fontes. Falando nos Piratas das Feras, o nome de King foi canonizado como Arber, com o R no lugar do L. Mas assim, todo mundo fala Alabasta e a maneira correta de se escrever é Arabasta. Assim como o diabo do nome do Zoro na tradução oficial em inglês é Zolo, mano. É horroroso isso, mas tudo bem. A questão é que essa diferença entre L e R no japonês nem existe. Então é tranquilo chamar de Alber, ou Arber, ou Arbel, ou Albel, enfim, tanto faz. Ah, e antes que eu me esqueça, tá? A flor espiritual do Kid é uma tulipa. E eu vou te dar 3 segundos para descobrir por que uma flor tão delicada como essa seria relacionada ao personagem. Descobriu? Entendeu? É por causa do cabelo dele que é igual a tulipa. Ou pelo menos é o que eu acho, né? Eu não vi ninguém falando sobre isso e nem o Oda comentou. Mas é o único sentido que eu encontrei aí, né, entre a tulipa e o Kid. E é igualzinho.
E partindo para as últimas informações interessantes de Vivricard, temos Vivi, Momonosuke e Yamato. Primeiro, Momonosuke é confirmado como usuário do Haki da Observação, o que é muito interessante, porque ele é capaz de se comunicar com o Zunisha e ouvir a voz desse elefante como ninguém. Eu já teorizei algumas vezes aqui no canal como que isso pode ser muito bem uma variante do Haki da Observação. Então, como o único vislumbre do Momo que podemos vincular com o Haki da Observação é essa capacidade única, também presente em Gold Roger e Luffy, parece que a voz de todas as coisas vai acabar tendo alguma relação com essa vertente de Haki. Eu gosto disso, tá? Acho que a grande maioria dos poderes mágicos de One Piece podem entrar no espectro de Haki, tipo a voz de todas as coisas, a habilidade da Madame Shirley e por aí vai. Falando sobre a Vivi, temos a informação de que seu número espiritual é 5.5, como Oda já havia confirmado no SBS do volume 76. Só queria reiterar essa informação aqui para reafirmar que ela é Mugiwara demais, porque esses números representam a ordem de entrada no bando e o próprio Oda confirma que ela é integrante 5.5 do Chapéu de Palha. E então, mano, o Oda falou, ele tá falado. E o outro ponto sobre a Vivi é o seguinte: ela dorme 10 horas da noite e acorda 10 horas da manhã. 12 horas de sono por noite. Isso que me pega. Metade da vida dela dormindo. Meu irmão, acho que o Oda projetou na Vivi o que ele gostaria de fazer, né? Porque ele dorme aí 3 horas, 4 horas por noite. Mas ele já tá melhorando, tá? Ele já começou a ter um sono mais regular, melhor. Fico muito feliz, mano. Tamo junto demais. E é isso. Vocês aí tirem suas próprias conclusões do que pensar do sono da Vivi. É sono de beleza? É sono de princesa, de rainha? Eu acho uma doideira e uma maluquice sem tamanho. E pra concluir o vídeo, Yamato. No Vivricard do Kaido temos confirmado que ele chegou em Wano antes de 28 anos atrás e começou a conspirar com a Higurashi, e tem uma galera dizendo que isso pode implicar que ela é a mãe da criança. Isso até poderia explicar melhor porque é exatamente ela que aparece no momento decisivo da luta de Oden contra o Kaido e salva a vida do Yonkou, culminando na derrota do samurai. Só que, gente, já bastou o choque aí com o Queen, seu pai do Frank, né? A Higurashi tinha 77 anos naquela época. Na verdade ela tinha mais, né? Ela tinha 77 anos quando o Kaido chegou em Wano. Então quando ela morreu naquele momento ali, depois da derrota do Oden, ela já tinha 85. Mas vamos pensar nela com 77. Ela conseguiria engravidar? O Kaido teria coragem de embonecar a véia? Será que é por isso que ele bebe, mano? Bebe tanto pra esquecer? E aí ficou deprê? Será que o Kaido pedia pra ela se transformar no Oden com os poderes da Mane Mane no Mi? Kaido cada vez um personagem mais complexo, mesmo após a sua suposta morte. Muito bom. Cara, Vivricard é bom demais, sempre uma big news maravilhosa, eu amo essas informações, mas é aquilo, a revelação do pai do Frank ser o Queen foi meio desperdício de plot, meio mais ou menos, mas eu também entendo, tá, que agora na reta final de One Piece, o espaço para esse tipo de coisa é bem menor, né? A gente tem que focar nos eventos do mundo. Mas esse mundo também só é belamente construído por ter personagens tão incríveis. Então, tem alguém do bando que tem a oportunidade de ser, sei lá, não precisa nem ser desenvolvido de outra maneira mais fantástica, mas uma interação. Entrega pra gente um pouquinho. A gente pegou esse bait lá em Water 7, cara. Em Water 7. Aí é meio que... Enfim, estou me conformando, parece que é muito claro aqui nesse vídeo que eu tô nesse momento de aceitação dessa questão e eu não quero nem entrar no mérito da mãe do Frank, porque o Oda também mencionou, né, que foram os pais dele que abandonaram ele lá. Então a mãe dele também virou pirata, também virou uma tripulante dos Piratas das Férias. Quem era? Black Maria é a mãe do... Não, gente, deixa pra lá. Mas não deixa de esquecer, não esquece daquele like, tá? Se inscreve no canal, vota no Best e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você chegou até aqui, mano, eu quero que você comente o seguinte, ó. Rainha, mãe do funk. Rainha, mãe do funk. Beleza? Rainha, mãe do funk. Beijo, gente, tamo junto demais. É isso, galera. Valeu. Rainha, mãe do funk.